Permissão concedida. Então, estamos aqui numa aula de cooperação, economia solidária e compartilhada. Bom dia a todos. Muito bem, pessoal. Seja lá o horário que você for assistir essa gravação, reassistir essa aula. Vamos tratar, então, aqui de um tema dentro de economia solidária que faz relação com conceitos de associativismo, cooperativismo e economia solidária, né? Então, que contexto isso acontece? Esse daqui é o material do professor Walter Frantz, e ele é um livro-texto muito bom, um livro-texto realmente que ele é bem didático, ok? É muito bom o material realmente excelente aí para poder entender o conceito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, primeiramente, iniciar essa série de aulas sobre esse tema, economia solidária, cooperativismo, trazendo contextualizações e definições importantes. Essas definições elas vão nortear toda a disciplina, ok? Então vamos lá. Contexto histórico do cooperativismo do capítulo 1. O que é que nós vemos aí a história do cooperativismo, pessoal? A Revolução Industrial, ela trouxe profundas mudanças para a maneira das pessoas realmente trabalharem, produzirem, né? Antes da própria Revolução Industrial, nós vemos aí que as pessoas já tinham a prática de se reunir de maneira cooperativa. Elas já praticavam, em certa maneira, a atividade cooperativista. Elas, na verdade, já se associavam. Existiam organizações e associações que remontavam. Então, essa discussão que nós estamos vendo aqui sobre cooperativismo. Só que o ismo, o sistema, vamos dizer assim, a maneira de se realmente, propriamente dita, conceitual, que é utilizado por muitos teóricos, não. Mas a prática, sim. Entende? Em muitos aspectos. O que nós vemos aí? A história do cooperativismo se confunde com a história da economia. Isto é, com a história da produção e da distribuição dos bens e das riquezas entre os seres humanos. Se você pegar o próprio termo grego, oikonomos, oikokasa, ou seja, o ambiente, o que está sendo gerido, administrado, pode ser um município, um estado, um país, outrora um feudo, um território, né? E realmente as normas, as leis que regem esse sistema econômico, esse ambiente econômico. Então, a economia, ela é a história realmente de como se dá a criação, produção e geração do excedente econômico. O que excedia? O que você fazia com o excedente? O excedente pode ser o quê? O lucro, a lucratividade. Então, se refere, então, aí ao termo economia, a lei doméstica, a lei da casa, a lei caseira, ou as normas da casa, ou como alguém gere, né, a casa, como realmente é gerido o sistema econômico por meio de ministros da Fazenda, secretário da Fazenda, você na sua casa gerindo qual é a lei que rege a sua casa? Como é que vocês usam os recursos econômicos que cada um produz? A sobra, vocês conseguem poupar? O que vocês fazem com isso? Vocês se reúnem em coletividade, a família, um dos primeiros seios aí, né, que você tem aí a cooperação de todo mundo, não no sentido propriamente dito da definição conceitual, mas que cada um coopera para que haja ali harmonia e sustento na família. Então, esse termo economia é, portanto, um termo que carrega historicamente relações sociais de poder, de responsabilidades, mais que números. É um termo que comporta valores, comportamentos, cultura, desejo, necessidade e interesse. É um termo em conteúdo político e social. Então, realmente, a economia ela é uma ciência social aplicada, né? Então, como uma ciência social aplicada, ela, na verdade, tem uma preocupação com que a sociedade, como ela se comporta, quais são as suas necessidades. Ao contrário de que muitos pensam,
a, a economia não é uma ciência exata. Ela não é uma ciência que se norteia meramente por números, sem ela levar em consideração o que acontece no contexto geral, como a sociedade se comporta. Então, essa disciplina ela está intrinsecamente relacionada, sim, com a ciência econômica. Tem uma relação forte com ciências sociais? Tem, né? Porque tem uma preocupação muito com ciência social. Mas é aquela coisa, a economia em si é uma ciência social, né? Agora, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o termo cooperativismo. O que é o cooperativismo em si? Porque nós estamos falando economia dentro do contexto do cooperativismo. Economia solidária dentro do contexto do cooperativismo. Economia compartilhada, como nós ainda discutiremos mais adiante, dentro desse contexto também, realmente da economia. O que está havendo? Não é simplesmente o nome economia compartilhada, de maneira pejorativa, como alguns falam, eu vou fazer economia quando vai ao supermercado. Vou fazer economia aqui. Não é isso, né, nesse aspecto assim. Então, é o aspecto científico de como isso acontece em termos práticos e como é que isso é importante para a sociedade. No ambiente que estamos vivendo, qual a importância, então, do cooperativismo, tendo em vista que os recursos são escassos, tendo em vista que ainda existe, na verdade, talvez aproximadamente 84% dos recursos, né, financeiros das riquezas no mundo, aí 20% das pessoas que detêm esses recursos, né? Então, como utilizar os recursos de maneira ótima, tendo em vista a escassez de recursos? Então, dentro desse contexto, as pessoas se reúnem, a despeito de toda a burocracia, porque o que acontece é muita rigidez, às vezes, dos próprios governos de poderem realmente esclarecer e constituir uma sociedade cooperativa. As pessoas podem se reunir, podem se associar para realmente produzir. Produzir preocupado com o outro. Produzir preocupado realmente com a sociedade. Com que você tenha ganhos justos, iguais, relacionados, então, ao trabalho de todo mundo junto ali naquele grupo, naquela associação, naquela cooperativa. E não realmente ser uma coisa de fachada, mas realmente expressar a realidade. Então, o termo cooperativismo, dentro desse contexto, ele deriva do latim e expressa o movimento social. Então, para muitos autores, é um movimento social. Para outros autores, não. É uma coisa muito mais antiga que não tem relação necessariamente com realmente uma construção social de uma instituição que agora tem um objetivo ideológico. Não. As pessoas já se reuniu. A prática cooperativa ela não é nova, ela é antiga. Ela é antiga. A prática cooperativa. Agora se você for falar para mim, o cooperativo como um movimento ideológico, eu acho que nenhum tipo de grupo ou ideologia pode se apropriar de uma coisa que já é uma prática antiga, pessoal. Tá? Então já é antigo as pessoas se reunirem assim. Tá? Entendo o que eu estou falando aqui, não quero entrar em questão político-partidária. Eu quero explicar para vocês que nenhum grupo pode se apropriar ideologicamente de uma prática que já ocorria no passado. Agora você pode não, mas o conceito agora é uma construção social, da ideia quase de apropriação de coisas que já aconteciam. Agora, é lógico que existem alguns exemplos que nós vamos ver de cooperativismo que não deram certo e outros que deram certo, mas não era dentro de um contexto também ideológico, não. Não. De um grupo partidário, qualquer coisa parecida. É a sociedade, a necessidade de subsistência mesmo. Então, o termo cooperativismo ele é um termo composto da preposição com, que significa com, em companhia e conjuntamente com, pelo verbo operare, né? Que significa trabalhar, ou seja, trabalhar em conjunto. Dessa forma, o termo cooperativismo traz em sua origem histórica a noção de trabalho conjunto. Trabalhar conjuntamente. Trabalho em conjunto de relações sociais de trabalho. Os princípios fundamentais filosóficos do movimento cooperativismo são
né? Quais são esses elementos, né, do cooperativismo, que nós podemos falar? Humanismo. Então, há uma preocupação com o homem, né, pelo que ele é e não pelo que ele tem. Então, esse é um dos princípios aqui do cooperativismo, segundo, né, muitos teóricos aí desse assunto, né? Há uma preocupação como movimento social com as pessoas. Então, tem esse caráter humanista. Preocupação com o ser humano. 2, solidariedade. Então, um por todos e todos por um. Justiça social. Cada um conforme a sua participação. Então, a justiça você tem se você produz. Se você não produz, você não tem. Justo, né? Então, é isso que acontece dentro do cooperativismo. Dentro da cooperativa, em tese. Liberdade, a autodeterminação do ser, inclusive para a cooperação. Democracia, cada pessoa um voto e uma decisão pela maioria. Então, uma pessoa representa um voto. A participação, uma exigência da vida cooperativa. Todos são donos. Então, na cooperativa, todos são donos do negócio. Não existe uma pessoa que é dona do negócio e os outros estão fora. Responsabilidade, responder pela decisão e acompanhar a vida da cooperativa. Então, todos são responsáveis pela cooperativa. Então, essas são características aí do cooperativismo. E nós vemos aí, então, que as ideias cooperativas brotaram em um contexto de transformação que entraram em curso com a desagregação da ordem feudalista e estabelecimento da ordem capitalista, a partir da Revolução Francesa Industrial. De acordo com o sociólogo italiano Domenico Di Massi, por séculos, o lugar de vida e de trabalho era coincidente, isto é, as pessoas trabalhavam e viviam predominantemente no mesmo lugar, na oficina artesanal, no caso, para aqueles que trabalhavam com artesanato. A Revolução Industrial significou a ruptura desse núcleo de vida e de trabalho. Pode-se imaginar o forte impacto disso na vida das pessoas, das famílias, das comunidades. Demarsio aponta as seguintes características da organização do trabalho artesanal. Então, pessoal, o que nós vemos aí, antes de entrar nessas características do trabalho artesanal, para entender aqui o que estamos falando? O trabalho artesanal, ele tinha a comodidade de você ficar, talvez na área rural, ou mais afastado dos centros urbanos, dos burgos, as cidades, né? Então, o termo burguesia vem daí, né, de aqueles que se concentram nos burgos das cidades. Né? Aí o que nós vemos aí? A Revolução Industrial ela vai trazer já essa mudança, vai ter uma mudança aí, né, antes de entrarmos efetivamente na Revolução Industrial, mas ela vai ter essa mudança, essa ruptura, essa disruptura da característica das pessoas, mais campesinas, mais ruralistas, para concentração, então, em uma cidade, dentro dos núcleos urbanos, ok? Então, vai mudar a rotina, aqueles que fabricavam, tinha sua hortinha, tinha a sua pecuária, elas começam a mudar aquela cultura campesina, aquela cultura pecuarista, a cultura realmente de extrativismo, ou do agronegócio, trabalhando com negócios, produzindo sua própria comida, seu alimento, porque não dá tempo. Né? Mas vamos aqui dar uma olhada aqui nas características do artesão. A habitação e a oficina conviviam sob o mesmo teto e muitas vezes ocupavam o mesmo espaço. Por isso aí você vê aí a convivência, mais tempo dos trabalhadores. Eles não eram alienados do processo do processo de produção. Os trabalhadores eram também, em grande parte, os próprios membros da família artesã e proprietários da casa, oficina e dos poucos meios de produção. O chefe de família era também o chefe do negócio, destina os seus segredos de produção, o poder de decidir, de formar e disciplinar. Então, você vê ali a pessoa realmente que era o responsável, ela acolhia, moldava o caráter da pessoa que estava trabalhando com ele, a pessoa aprendia a profissão, junto ali na convivência.
praticamente quase que familiar, né? A aculturação acontecia pelo aprendizado. O aluno, mesmo quando estranho à família, era afiliado e ele acompanhava os seus modelos de vida e de trabalho. O aluno convivia praticamente, vivia junto ali. Então, ele aprendia tudo do artesão pela própria convivência mesmo com o chefe ali, a pessoa que estava responsável pelo negócio. As tarefas domésticas e profissionais eram realizadas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Tudo ali acontecia junto. Não era cada pessoa uma parte do processo de produção. Isso na produção artesanal, né? A oficina produzia o produto em todas as suas etapas, desde o projeto técnico até a venda. Então, eles participavam de todo o processo, desde produção, preparação, venda e até o final. O mercado era restrito e o cliente muitas vezes acompanhava o andamento do processo de produção. Então, às vezes o cliente estava ali junto, acompanhando, indo para ver o que ele queria, o produto que ele queria, que ele pediu que fosse produzido. E acompanhava isso aí. Nem mesmo o cliente muitas vezes era alienado do processo de produção. Eles viviam uma vida doméstica, de trabalho, comércio, religião. Então, viviam em comunidade. A grande questão é isso. Aumentava, então, a formação de comunidades. O trabalho, então, ele era feito entre diversas oficinas, embora cada uma constituísse um sistema autossuficiente. As pessoas eram autossuficientes no seu trabalho do artesanato, né? Isso do ponto de vista do artesão, né? Do trabalho do artesanato. A produção artesanal, vamos dizer assim. A produção artesanal. A dimensão afetiva e emocional prevalecia sobre a dimensão racional no espaço da vida e do trabalho. Seria o que nós chamamos hoje das empresas familiares, em certo sentido, como uma comparação mais atual. A tecnologia era rudimentar. Não existia energia elétrica nem a vapor. A energia era do homem e dos animais. Então você vê a energia mecânica produzida ali, arranjada, os arranjos que eles tinham. Não havia uma vida mais complexa do trabalho, a divisão do trabalho. Misturava-se o trabalho físico e o mental, o executivo e o criativo. Havia um predomínio das necessidades sobre os interesses. As pessoas trabalhavam mais por necessidade que por interesse. As questões das relações locais predominavam na vida das pessoas. As pessoas tinham aquela vida ali conjunta. Né? Agora, com a Revolução Industrial, as coisas mudam, pessoal. A Revolução Industrial ela trouxe mudanças profundas na sociedade, mudanças no processo de produção, no processo como a sociedade passou a criar as coisas, fazer as coisas, ok? Então, mudou tudo isso aí mudou, abalando fortemente a vida das pessoas. As pessoas passaram a ser alienadas do processo de produção, houve um processo de urbanização. Aí nós vemos aí que a sociedade industrial ela passou a concentrar massas urbanas da área, como falei, do rural para os burgos, para as cidades, maior realmente inchaço dos centros urbanos, a pauperização de muitas pessoas chegando à pobreza, níveis de pobreza devido a grandes trabalhos nas fábricas que as pessoas ali, assalariadas agora, né, elas eram alienadas do processo de produção e dos relacionamentos, da convivência, como elas tinham na sua prática de produção artesanal. Ok? Ela trouxe tecnologia, a Revolução Industrial, mas trouxe também produção em massa de produtos, né? De maneira que a vida das pessoas ela passou a ser muito frenética, muito rápida, praticamente você tinha que estar muito próximo do processo produtivo, trabalhando longas horas, às vezes 16, 17 horas por dia, 18. Alguns falam de mais tempo de trabalho. O predomínio da economia industrial no conjunto da economia nacional, né? Ou seja, você produzia não simplesmente para a subsistência, não simplesmente para o seu país, mas produzia até para fora. Né? Mudança no processo produtivo mediante a aplicação das descobertas científicas que eram incorporadas ao mundo da produção. A organização racional do processo de trabalho. Então, o trabalho ele passou a ser organizado de maneira econômica, eficiente, eficaz. Preparação dos layouts da fábrica, da indústria, de maneira que o trabalhador economizasse tempo nos movimentos. E aí vem as ideias do Fordismo, do Taylorismo. A divisão do trabalho, ela trouxe muito disso para acelerar o processo de produção, porque assim, com a divisão do trabalho,
O produtor, ele pode, o trabalhador, ele pode trabalhar fazendo uma coisa só, uma parte da atividade de produção, de maneira mais rápida e se especializar só naquela parte. Então, por isso que nós dizemos que ele é alienado do processo, né? Do todo, por se concentrar na parte. Especialização de tarefas e funções do processo de trabalho, separação entre local de vida e de trabalho. Então, o local onde você trabalha já não é mais como no trabalho artesanal, o seu lugar que você mora. Você não tem, vamos dizer assim, como diz o jovem, né? O chefe, o patrão já não é mais o teu brother. Ele não está mais ali contigo, como um mentor que te educa. Porque ali, no trabalho artesanal, é praticamente o teu mentor que te educava, né? Então, você vê uma escolarização da população, a separação entre capital e trabalho, ela é evidente. Há crescente conflito nas relações de trabalho, porque os salários a quantidade não correspondem para os trabalhadores a quantidade de trabalho que eles estão fazendo. Surge, então, essa classe média aí, né? Por causa que aumenta a lucratividade e a exploração. Eles veem que é lucrativo explorar a força de trabalho, definição de ideias liberais, democracia, etc. E tal, e realmente outros aspectos aí que diz respeito a conflitos, né, entre patrão e empregado, vamos dizer assim. Você vê aí que as pessoas aumentam o consumo industrial, se torna rápido o consumo, né, porque você vê ali que tem muitos produtos sendo produzidos de maneira muito acelerada. Surge aí essa cultura consumista, né, que agora focada em... para nós, hoje em dia, já é comum todo mundo esperar um celular, mais última geração, né, a cultura consumista, mas você vê aí que o contexto em que surge tudo isso aí. Então, a mobilidade geográfica e social das pessoas e famílias, a crença em progresso irreversível e no crescente bem-estar, pessoas agora só preocupadas com o bem-estar dos centros urbanos. Elas tinham bem-estar na área rural, só que realmente a tecnologia dos centros urbanos também não oferece simplesmente no início da Revolução Industrial apenas os problemas que surgiram, né? As pessoas têm salário, têm trabalho, elas gostam dos centros urbanos, porque os centros urbanos oferecem muitas coisas boas também, é por isso que elas ficam nos centros urbanos. Você tem tudo que você precisa nos centros urbanos, você já não precisa mais ficar só produzindo tudo que você precisa consumir na área rural. Então, os centros urbanos se transformam em lugares atrativos. Não é isso? Difusão de ideia de que o ser humano deve conhecer e dominar a natureza, a sincronização do tempo de vida com o tempo da máquina, substituição do tempo e do ritmo da natureza. Então, aí nós vemos aí, então, um segundo Plínio, embora interessante aqui o que ele fala, né? Embora etimologicamente, cooperativa e cooperativismo derivem do verbo cooperar, de origem latina cooperare, cum e operare, que significa trabalhar com alguém, são conceitos distintos. Enquanto cooperação significa ação conjunta com vista ao mesmo objetivo, o cooperativismo, por sua vez, significa sistema, doutrina ou ideologia. E, finalmente, a cooperativa seria uma entidade ou instituição onde as pessoas cooperam objetivando o mesmo fim. Deste modo, Pinho, afirma que a cooperativismo e a cooperativa não são sinônimos. Então, nós já vimos isso aqui. Existem autores, realmente, que fazem essa distinção mesmo. Realmente é a visão de cada autor com relação a isso. Você vai ver vários autores fazendo várias vezes essa distinção, né, sobre cooperativismo, o sistema, a doutrina, a ideologia, como uma ideologia, e para outros, na verdade, não há essa distinção. É uma coisa mais antiga e não simplesmente uma ideia, um processo ideológico. Tanto é assim que existem muitas cooperativas no mundo. E isso daí não foi disruptivo para o sistema. Eu creio que é realmente uma boa alternativa. E agora, no período de pandemia, é uma boa alternativa de se trabalhar o cooperativismo, né? O que nós temos aqui para os socialistas utópicos? A experiência de cooperação são perpassadas pelo senso de justiça social e pelo esforço por organizar um poder de ação sobre os problemas sociais.
Essas experiências são chamadas de utópicas. O termo utopia vem do grego e quer dizer lugar nenhum. Os pensadores sociais da época que apostavam nesse tipo de organizações cooperativas e no caminho da organização cooperativa como forma de suspensão do modo de produção capitalista, Karl Marx denominou de socialistas utópicos. Marx é o responsável por essa denominação, pois ele afirma que em seus debates com os socialistas utópicos que esse não seria o caminho de superação das contradições da sociedade capitalista. Propunha a revolução como caminho dessa superação. Então, para Marx, seria aquele mais, vamos dizer assim, agressivo. Ele acredita que para a mudança da exploração do homem pelo homem é necessária uma revolução social. Ele propõe mesmo a ditadura do proletariado. Se vocês lerem no próprio manifesto do Partido Comunista, ele propõe uma ditadura. Quem já leu o manifesto, né? Então ele propõe mesmo uma disruptura do sistema por meio de uma luta armada, até mesmo se em alguns momentos ele sugere isso, porque ele sugere uma revolução, né? Então eles propõem uma ditadura, né? E ditadura do proletariado. As experiências da ditadura do proletariado, ou seja, o socialismo não marxista, mas o socialismo científico e o socialismo real são muito diferentes do que aconteceu no mundo. O que aconteceu no mundo, na prática, ou seja, o socialismo real, o que ele realmente aconteceu, foi o fracasso realmente do socialismo no mundo, como alguma coisa que realmente mudasse a realidade. O que nós vemos na verdade, ditaduras, como vocês estão vendo em todos os lugares do mundo, no qual as pessoas estão em pobreza, como Cuba, Venezuela e vários outros países aí, no qual, na verdade, reina a falta de democracia e uma supremacia do Estado e do Partido Comunista controlando a vida das pessoas diariamente. Então, nós não vemos aí o socialismo científico como marxista nunca aconteceu, na verdade. Ficou no papel. Né? O que acontece é que muitos burocratas se tomam conta né, do governo e passam a governar para si mesmo, para os seus familiares, para os seus brothers, né? Para o seu brother. Né? Então, o que nós vemos aqui? Por isso, Marx ele achava que esses socialistas, que ele chamou de utópicos, o Charles Fourier, né, e os outros utópicos, né, ele realmente falou o seguinte, criticou, dizendo que, olha, o cooperativismo ele não vai romper com o sistema capitalista de produção, ele não vai levar ao socialismo, é isso que ele quer dizer. Essas críticas que Marx tece e chama os precursores do ponto de vista realmente do prático e que falaram de cooperativismo de uma maneira mais forte, mais intensa, ou realmente como socialistas utópicos. Foi proposto, então, pelos primeiros socialistas aí, que foram chamados de utópicos, o cooperativismo, né? O associativismo, em certo sentido, então, também. Mas o que nós vemos aí, pessoal, independentemente se é utópico ou se não é, hoje em dia é uma boa maneira de você poder trabalhar em conjunto com pessoas, se ajuntar e vocês poderem ser conjuntamente o dono do negócio. Pode ser uma cooperativa de professores universitários, uma cooperativa de produtores de, sei lá, uma cooperativa de advogados, uma cooperativa de pessoas que fazem uma gestão de RH para empresas, de recursos humanos, e por aí vai, né? Com uma consultoria para muita gente, por aí vai. Então, vocês podem fazer cooperativas específicas em qualquer área, para poder beneficiar a sociedade. Né? E assim mesmo e a sociedade. Muitas foram as experiências precursoras do cooperativismo moderno. São consideradas precursoras as experiências de cooperação entre 1844, né? O movimento cooperativo utópico, ao não conseguir reconhecer os limites do contexto maior, terminou em fracassos, aparentemente pelas seguintes causas. Né? Caráter filantrópico, falta de controle democrático, não tinha um controle organizado melhor o sistema democrático deles,
métodos e técnicas administrativas e organizacionais falhas. Então, o sistema organizacional dele não foi efetivo para administrativo. Então, o excedente não retornava para os cooperados, isso desmotiva os cooperados. Vendas a prazo sem uma organização adequada, né? Não racional, não eram trabalhavam de maneira racional. Isso, por isso, utópico, né? Um sonho, para como alguns traduzem, ou realmente sem um norte, sem uma finalidade adequada, né? Então, a história do movimento cooperativo apresenta muitos ideólogos e realizadores presentes nas mais diferentes experiências de cooperação. Inspirado nas experiências utópicas, em 1844, na cidade de Rochdale, na Inglaterra, nasceu o cooperativismo moderno, diante de graves problemas como desemprego, falta de alimentos e salários baixos. Depois de um fracasso de greves, nasceu a ideia de organização de uma cooperativa. Um capital próprio. Após estudos para evitar novos fracassos, organizou-se a Rochdale Society of Equitables Pioneers, ou seja, a Sociedade dos Justos Pioneiros de Rochdale. Né? Então, nós vemos aí, a despeito do fracasso da cooperativa, ali com Charles Fourier, Robert Owen, né? Considerados por Marx como socialistas utópicos, aqui em Rochdale nós temos uma experiência melhor, uma experiência que, embora em plena Revolução Industrial, diante de problemas sociais, econômicos, direitos humanos, never, né? Baixíssimos ali, crianças, mulheres trabalhando, longas jornadas de trabalho, homens também, morando juntos em aglomerações subhumanas, com péssima qualidade ali de vida, né? Então, aqui nós vemos aqui uma experiência melhor em Rochdale. Uma experiência que vocês vão verificar isso em vários textos que vão ler, vários artigos da experiência de Rochdale, como uma experiência que pôde realmente combater a falta de emprego, né, o desemprego, otimizar o recebimento de salários, ok? E realmente foi uma mudança aí, uma disruptura em termos de cooperativismo. O que se pode destacar da experiência de Rochdale? Coesão social. Então, o pessoal agiu com maior coerência, coesão, mais juntos, o pessoal ficou mais unido para poder fazer a cooperativa funcionar, para não ficar à mercê do que estava acontecendo ali na exploração da Revolução Industrial, né? A ausência de oportunismo, não teve aquela coisa de se aproveitar do negócio, né, para poder implementar seus próprios objetivos, em vez do objetivo do grupo. A fidelidade e estabilidade de contratos, então o pessoal passou a ser mais fiel para poder fazer determinados contratos dos negócios da cooperativa. A ideia de articulação entre as cooperativas, então uma cooperativa passou a se articular com outra cooperativa e percebendo que eles podem trabalhar em conjunto, né? Desejo de coordenação internacional, na verdade, começaram a ter a ideia de levar a ideia do cooperativismo, de coordenar e se cooperar com cooperativas de outros lugares, não só na Inglaterra. A iniciativa dos tecelões de Rochdale, em 1844, foi uma das experiências mais marcantes da história do cooperativismo moderno. É considerada a experiência matriz do cooperativismo moderno. O cooperativismo moderno incorporou os ideais sociais da época: autoajuda, solidariedade, democracia, liberdade, equidade, altruísmo e progresso. Então, a ideia realmente do cooperativismo é essa, pessoal. Realmente trabalhar em conjunto, trabalhar realmente junto, trabalhar de maneira altruísta, trabalhar realmente buscando o progresso social, ok? Então, o que nós vemos aí, pessoal? Finalmente, aqui, finalizando, a experiência de Rochdale não iniciou o movimento cooperativo, mas transformou-se em um modelo de organização que conseguiu superar as inúmeras dificuldades práticas de cooperação no contexto da realidade da época em que florescia a Revolução Industrial Capitalista. Precisa ser visto como resultado de longas experiências e lutas sociais. Não pode ser entendida como algo produzido por um pequeno grupo de tecelões.
Eles souberam sistematizar as inúmeras experiências de cooperação realizadas ao longo de décadas de esforço pela superação de problemas sociais graves. Foi uma experiência prática de cooperação que reconheceu determinados princípios necessários à organização e funcionamento de um empreendimento cooperativo, no contexto da nova realidade socioeconômica. Vocês observam que a própria experiência de Rockdale, ela não foi norteada como um movimento social, né? Ela não foi norteada como... Ela não se norteou, ela não se deixou levar como acontecer como uma coisa, nós estamos precisando daqui fazer alguma coisa ideológica. Não foi isso, nada disso, não. Foi subsistência. Foi necessidade de subsistir diante de péssimas condições de trabalho, ok? Então, nós vemos aqui uma mudança, então, uma disruptura mesmo, devido à própria necessidade de subsistência das pessoas. Então, a superação das dificuldades na cooperativa, se contrapondo ao surgimento da Revolução Industrial, foi realmente por necessidade dos trabalhadores, dos tecelões se organizarem, de haver realmente um trabalho conjunto em torno realmente de produzir algo para si mesmos, para produzir algo para a sociedade com condições mais humanas, vamos dizer assim, né? Dignas, decentes. Né? Os princípios orientam práticas. São normas de ação, são supostos gerais, os quais se baseiam a norma de ação. A experiência de Rockdale foi uma experiência pioneira de aplicação mais racional dos princípios de organização econômica de um grupo de pessoas. Então, a mais emblemática que vocês podem ler em vários trabalhos que vocês vão pegar, artigos na nossa disciplina, é a experiência de Rockdale, né? Como experiência emblemática inicial. É lógico que hoje nós temos outras experiências de cooperativas pelo mundo, pelo Brasil, né? Mas realmente é isso que é a experiência mais marcante, né? Ok, pessoal? Então, estamos aí, pessoal, juntos, nesse momento de estudo. E obrigado aí por esse momento aí de compartilhar um pouquinho sobre essa contextualização. Tá bom? Obrigado aí. Valeu.